E aí pessoal, beleza? Eu sou o David Duarte e neste vídeo iremos demonstrar como criar pipeline CI com GitHub Actions para buildar imagens e consequentemente efetuar o push para enviá-las para o Docker Hub. Bom, aqui já temos o nosso repositório criado no GitHub e vamos agora na opção de Actions. Aqui nós temos alguns exemplos prontos de pipelines. Você pode escolher ou pesquisar mesmo, não tem problema, você pode pesquisar. No caso da gente, a gente vai criar. Aqui, como vocês podem ver, ele cria no repositório esse diretório oculto aqui, que é o github.github e workflows, e aqui vem um arquivo de YAML, o arquivo da pipeline. Então vamos começar a criação do arquivo de pipeline. Vamos começar atribuindo um nome para ele, de CI, pode ser qualquer nome. Vamos inserir alguns parâmetros, começando pelo on. E agora quando tem uma informação que é subnível, ou seja, ela faz parte do on, ela fica num subnível, ou seja, mais 2 espaços para poder inserir essa informação, que é a estrutura do arquivo YAML. E agora nós temos um subnível também da palavra push. Então vai ser 2 espaços também para frente e o nome. Bom, pessoal, aqui nesse trecho o que é que eu fiz? O on, ele é o gatilho para sempre que houver um push para essa branch main, ele vai executar a pipeline. Agora vamos inserir o parâmetro jobs. E vamos colocar agora um subnível da palavra jobs, que é o CI. É o nome da minha pipeline, que ele vai atuar. E agora vamos colocar outro parâmetro, que é o runs. Esse runs on, vamos colocar aqui o nome da máquina, que é o Ubuntu Latest. E o que é que esse trecho aqui faz? O jobs, ele define os testes que serão executados nessa máquina criada aqui dentro do próprio GitHub, que será baseada no Ubuntu. Agora vamos inserir os steps. Eles ficam no mesmo nível do runs on. Agora vamos pressionar um Enter. E agora vamos dar 2 espaços, ou seja, porque vai ser subníveis do step. Então a primeira atividade que a gente precisa fazer aqui é o login no Docker Hub. Então vamos procurar aqui no Marketplace Docker Login, que aqui ele vai ter um modelo onde a gente pode copiar ou editar conforme a nossa necessidade. Aqui nós vemos as versões, vou deixar a mais nova mesmo, a versão desse trecho de código. Colocando aqui o nome para esse passo. Agora vamos copiar esse trecho aqui de Actions. Como vocês podem ver, eu estou seguindo o nível daqui. Então agora vamos inserir esse with. E vamos inserir agora o usuário. E o password. Bom, pessoal, aqui ele vai ter nesse uses as ações. Lembrando aqui que a gente tem que inserir antes dos passos aqui, a gente tem que inserir uma outra etapa que se chama use actions checkout aqui 3.1.0. Bom, nós podemos pegar esse trecho aqui pesquisando também dessa forma aqui no Marketplace. Deixa eu me colocar aqui, ó, Marketplace. Podemos pesquisar checkout. Aqui ele tem essa listagem, ele mostra o que é que esse checkout faz. Ele faz o seguinte, ele copia todos os arquivos do seu repositório para o executor da pipeline. E aí aqui ele vai fazer, nesse trecho daqui, ele vai fazer o login. Só que, o que é que nós precisamos aqui? Nós precisamos do
do usuário e senha. Só que a gente não deve, por boa prática, passar essa informação na própria pipeline. A gente não deve passar. Então, a gente tem que criar secrets, ou seja, variáveis, para armazenar essas informações e deixar segura. Para a gente criar essa secret, a gente vai aqui em Settings e vamos selecionar a opção aqui de Secret Actions. Agora vamos criar uma nova aqui. E aqui eu coloco um nome qualquer que eu quiser e esse nome será utilizado lá na pipeline. Então vamos colocar aqui User. Vamos colocar aqui o meu usuário. Esse meu usuário é do do Docker Hub. E eu vou inserir a senha aqui. Bom, agora eu já tenho meu usuário e senha. Então, para utilizar agora na pipeline, nós usamos essa formatação, que é dólar, abre chaves duas vezes e fecha chaves também. Agora vamos dar dois espaços aqui no meio e utilizar a palavra secrets, que é o que a gente quer chamar. E agora o nome da secret que a gente utilizou lá, que foi o user. E para a senha, foi o mesmo formato aqui. Dois espaços e secrets.pswd. Bom, já está feita a parte de login. Finalizado. Então agora, o próximo passo que a gente precisa fazer é o build e o push, ou seja, a construção da imagem e também o push para poder enviar essa imagem lá para o Docker Hub. Vamos pesquisar aqui no Marketplace. Se você pesquisar por build, vamos colocar aqui Docker Build. Ele vai aparecer aqui, ó, Build and Push Docker Images. E aqui também a gente vai ter o exemplo, modelo. Pronto, vamos copiando aqui também. Lembrando que se você tiver dúvidas de como criar uma imagem Docker, como fazer o push, eu vou deixar o link aqui no card acima. Agora vamos copiar a ação que será executada por esse bloco de código também. Colocar na mesma indentação. With. E agora vamos inserir alguns parâmetros que a gente precisa. Vamos inserir o context. Dois pontos. Vamos colocar ponto. O que é que esse context faz? Vamos dar dois espaços, que é uma informação que já faz parte do with. Aqui ele explica o que o context faz. Ele define onde os arquivos estão alocados, ó, caminho ou URL. Vamos utilizar também o file. Também no diretório atual, esse ponto indica que é o diretório atual. Ele vai ler. Vamos selecionar a opção de push. Esse push aqui ele mostra que é para fazer o push, né, para enviar, empurrar essas informações lá para o Docker Hub. E ele já vem por padrão a opção de false. Então a gente vai utilizar true. E agora vamos finalizar com a parte de tags. Vamos colocar tags, dois pontos. Vou colocar um pipe aqui para poder utilizar a criação das tags aqui embaixo. As tags nada mais são do que os nomes das imagens Docker. Vamos colocar aqui no formato, são dois espaços após o nome tags. Aí é David Dua, que é o nome do meu usuário, barra o nome da imagem que você quer criar. Vou colocar aqui aula YouTube. Pode ser qualquer nome. Vou botar dois pontos V1 para colocar que essa é a versão 1. Agora vamos repetir aqui para ele criar essas duas tags aí, que vai ser a outra, vai ser latest, a última versão. Bom, aqui já está pronto. Vamos salvar. É em Start.
a gente pode criar uma nova branch aqui. A branch é basicamente como se fosse pastas que indicam ambientes diferentes. A main, ela é referente ao ambiente de produção. Então, sempre que a gente fizer uma alteração na branch main, ou seja, na pasta main, como se fosse uma pasta, ele já vai aplicar isso em produção. Se a gente colocar em uma outra branch que criar, sei lá, chamada dev, QA, homologação, aí ele não vai atuar com essa questão. A pipeline não será acionada. Então vamos criar aqui com esse nome de branch. E aqui, como vocês podem ver, ele cria uma PR, que é um pull request. Isso daqui ele faz uma comparação do que tem nessa branch e verifica os arquivos que não existem aqui na main. Então ele pega esses arquivos da branch que eu criei e joga na main. Vamos fazer aqui a criação. E aqui ele pede para fazer o merge, que é justamente pegar os arquivos que não existem na main e colocar lá. Então vamos confirmar. E agora a gente pode deletar essa branch que não será mais utilizada. Vamos manter só a main. E onde é que eu vejo os arquivos que foram enviados ou que foram alterados? Os novos arquivos ou arquivos alterados? A gente pode ver aqui em Files Changed. Ele vai mostrar que inclusive só foi um arquivo que foi esse main que a gente acabou de criar, o da pipeline. Aqui seria a parte de revisão se a gente tivesse colocado para alguém aprovar. Mas vamos aqui em main. E como vocês podem ver, a pipeline foi acionada, porém deu algum erro aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui em detalhes. Ele mostra aqui, está referente a essa ação aqui de checkout. Está reclamando da versão que está indisponível, né, para encontrar. Então, vamos dar uma verificada. Vamos voltar aqui então, pessoal, para corrigir. E vamos aqui nessa opção de ver Workflow File. E vamos clicar nessa opção para ver o arquivo da pipeline. Agora vamos editar. Ele está reclamando dessa versão aqui, então vamos colocar apenas a V3 mesmo. V3, pronto. E vamos salvar. Agora vamos fazer diretamente na main. Aqui, se eu quisesse criar uma branch, eu escolheria aqui e poderia atribuir um nome qualquer. Mas eu vou atribuir aqui na main mesmo. Bom, ele acabou de salvar. Vamos voltar aqui para o repositório. Ele vai acionar a pipeline. Vamos ver nessa mesma aba. Está fazendo aqui o processo. Bom, ele deu um erro aqui, ó, no build push, mas tudo bem. Vamos agora pegar os arquivos de Dockerfile e subir aqui para o meu repositório. Agora vamos utilizar o comando git pull, ou seja, para baixar exatamente como está lá no GitHub para aqui, para minha pasta local. Nesse caso, pessoal, quando eu uso o git pull, é quando eu já tenho os arquivos do próprio GitHub lá, que eu já baixei anteriormente, só que agora eu estou atualizando. Agora vamos copiar o conteúdo de um diretório que eu tenho aqui. Vamos ver aqui esse container. Vou copiar todo o conteúdo que tem dentro dele, que tem a aplicação web e o Dockerfile, para essa minha pasta local. Agora, como vocês podem ver, eu já tenho aqui compactado e o meu Dockerfile. Vamos agora dar um git status. E como vocês podem ver, ele mostra que não estão monitorados esses arquivos. Vamos adicionar eles. Eles não estão sendo monitorados pelo Git. Eu poderia adicionar aqui de um por um dos arquivos, só que eu posso também escolher para que ele faça isso de todos os arquivos que ele localizar nesse diretório.
E agora vamos dar um git commit. O que é que esse commit vai fazer? Ele vai fechar uma versão da minha aplicação, do meu código. Ele vai versionar. E aqui com esse parâmetro de "-m", eu vou adicionar uma mensagem a ele para se referenciar ao o que eu fiz agora de alteração. O que é que eu fiz? Eu estou adicionando esses dois arquivos agora, adicionando o Dockerfile, added Dockerfile e site.tar. Mas aqui fica a seu critério, pode colocar qualquer informação, mas é muito utilizado para essa questão de remeter à alteração que você criou. Agora que comitamos, vamos criar uma nova branch aqui, que é como é feito. Normalmente a gente não consegue fazer um push e enviar os arquivos diretamente para a branch main, porque elas são bloqueadas normalmente no ambiente de produção. Então a gente tem que criar uma nova branch. Vou criar aqui a chamada dev. Com esse comando aqui a gente cria, que é o checkout. Só git checkout e o nome da branch, ele vai entrar numa branch. Mas quando eu coloquei o parâmetro "-b", ele cria e já entra na branch. Então se eu der um git branch, aqui ele me mostra agora que estou na dev. Vamos fazer agora o push, que é para enviar esses arquivos que eu peguei aqui, o Dockerfile e o tar, para lá para o nosso GitHub. Vamos copiar aqui e executar. Ele acabou de enviar para lá para o GitHub, tanto que ele já mostra aqui, ó, que tem uma nova branch. Aí ele faz a comparação e a PR aqui. Aqui vamos criar a PR. E aqui ele me mostra o que foi alterado. Eu adicionei esse Dockerfile e esse site tar. Aí aqui vamos fazer agora o merge. Ou seja, pegar esses arquivos e jogar realmente na main. E vamos deletar essa branch. Teoricamente agora a pipeline já foi acionada. Vamos clicar aqui no repositório e acompanhar o processo de CI. Ele tomou um erro aqui há 7 segundos, então vamos dar uma olhada qual foi o erro. Foi na parte de build. Pessoal, ele está reclamando aqui que é um diretório e tal. Então é nessa parte de leitura de arquivos, na parte de build. Então vamos voltar aqui. Vamos fazer uma alteração. Aqui ver o arquivo. Vamos tirar esse parâmetro file, porque realmente ele não será necessário. Já temos o context para ele ler todos os arquivos. Então vamos agora fazer o commit. E vamos acompanhar a pipeline. Aqui ele vai fazer todo o processo de build. Já fez o login, o build da imagem e criou. Com sucesso. Então vamos dar uma olhada agora no Docker Hub. Vamos atualizar aqui. E como vocês podem ver, ele criou aqui há alguns segundos atrás essa imagem. Aula YouTube. Então se eu quiser agora utilizar essa imagem, eu posso utilizar ela sem problema. Só pegar esse nome, dar tag aí e executar. Bom pessoal, a ideia era essa, passar esse conteúdo. E pretendo aí finalizar uma playlist completa de Docker. Deixa aí nos comentários sugestões de conteúdos relacionados a Docker. Eu pretendo finalizar. E estamos aí com a meta de bater a quantidade de 1000 inscritos no canal. Vamos dar aquela forcinha aí, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E não esquece de deixar o like também. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.